Neste vídeo, eu quero mostrar um projeto onde fomos contratados para estar fazendo a conciliação de 5 impostos de uma indústria multinacional de tintas. Esses impostos seriam o COFINS, o ICMS, o ICMS-ST, o IPI, o PIS e COFINS. Para cada imposto, eles nos enviaram as razões contábeis e também os livros fiscais. E a conciliação partiria desses relatórios. No livro fiscal, é um relatório bem extenso, com muitas colunas, com o máximo de informações possíveis, do tipo o valor de cada imposto, a base de cálculo, CFOP, CNPJ, número do documento, data, estabelecimento. E também é um relatório com muitas linhas. Cada mês são relatórios de 50, 60, 80 mil linhas. E no contábil também, são relatórios grandes, com muitas linhas, muitas colunas. E o interessante do Razão Contábil que nos foi enviado, que ele foge um pouquinho do padrão dos relatórios do Razão Contábil que normalmente nós vimos no software aqui no Brasil, que é as colunas de data, valor, histórico, número do lançamento e conta contábil. Então tem muito mais colunas do que vimos e também o nome de cada coluna também é um pouco atípico, né? Muito provavelmente são termos em inglês. Então, tentamos buscar alguns campos dessa tabela que tem no livro fiscal para que possamos fazer essa conciliação. Vimos que tem aqui a coluna categoria, que pode ser útil, a data, tem a coluna description, que pode ser o histórico, e tem a coluna também debit credit, que pode ser o valor contábil. De bate-pronto, a gente viu que se colocarmos tanto o Razão Contábil e o livro fiscal numa pasta de trabalho e usar algumas fórmulas complexas para estar fazendo a conciliação, deixariam o trabalho um pouco inviável, porque fórmulas complexas para muitas linhas deixaria a planilha um pouco lenta. Por quê? Porque toda vez que fizéssemos uma alteração em uma célula, a planilha faria o recálculo de todas essas fórmulas. E então a gente não estaria ganhando tempo com isso. Então, ao invés de fazer fórmulas complexas, nós usamos o Power Query para fazer todo o tratamento de dados. Então, colunas que entendemos que não seria útil para conciliação, nós descartamos casos onde não tem o imposto, ou seja, operações com imposto zero, nós também descartaríamos. Então, nós chegamos a essa tabela. Nessa tabela, nós colocamos o contábil, todas as informações do contábil e do fiscal, um embaixo do outro. Então, como você pode ver aqui na célula origem, tem a opção contábil e a opção fiscal. Então, o que é contábil, que vem do Razão Contábil, o que é fiscal, vem do livro fiscal. Buscamos a coluna data dos dois relatórios, a coluna valor contábil, que é aquela coluna débito e crédito do Razão Contábil, e o valor do imposto na coluna do livro fiscal. Tem aqui a coluna do valor absoluto, que é ela em todos os casos positivo. Tem a coluna categoria, que é a categoria do Razão Contábil e o CFOP do livro fiscal. Tem a coluna documento, que no livro fiscal é fácil, é a coluna realmente o número da nota fiscal. E no Razão Contábil, nós buscamos alguns padrões dentro do histórico para fazer essa captura do número do documento. Então, por exemplo, nesse caso, nós buscamos
nós vimos que existia um padrão, onde o histórico começaria com NF 2 pontos, depois vinha o número da nota fiscal. Então, nós faríamos, através do Power Query, a captura desse número de nota fiscal e retornaríamos nessa coluna. Então, tem diversos tipos de padrões onde nós faríamos essa captura. E também nós trouxemos também o histórico. No Razão Contábil é aquela coluna description. Quando é no livro fiscal, nós pegamos o CFOP e o nome do cliente ou fornecedor. E aqui, a partir daqui, começa a conciliação. Então, a coluna conciliação é a única parte manual do trabalho. Então, nós faríamos aquela série de opções para facilitar a nossa conciliação, ou de repente classificando por valor, onde valores idênticos ficariam um embaixo do outro. Se esses valores não estão conciliados, nós faríamos a conciliação aqui. Também poderíamos fazer por documento, às vezes tem algum documento onde tem alguns caracteres a mais, do tipo, tem o número da nota mais a série, ou enfim, tem alguma outra situação que pode não conciliar de forma automática, que precisaria de uma parte manual. E aqui a coluna doc é onde a conciliação é feita. Então, se aqui está preenchido um campo, se essa coluna tem alguma informação, ele descarta essa informação e passa a considerar essa nessa coluna aqui. Então, para esse caso, ele descartou essa daqui e passou a considerar essa. Então, é bem assim que funciona a planilha. E aqui é o status da conciliação, se está conciliado ou não, se tem diferença em material ou se tem pendência. E por fim nós temos o resumo. No resumo, você pode ver que são algo em torno de 42 mil linhas ou 42 mil notas fiscais, bem mais enxuto do que aqueles 50 mil de um lado, 60 mil do outro. Aqui eu deixei filtrado só com o campo pendência, né, que tem uma diferença maior que 50 centavos, que você pode ver que bate com esse. Aqui é o resuminho por status, então conciliado está batendo, diferença em material, a soma dá R$1,40, e as pendências são esse valor de 6 milhões. E aqui é um resumo por quantidade de linhas. Então, do contábil, são 32 mil linhas. Dessas 32 mil, 93% já está conciliado de forma automática. Então, são 30 mil linhas. Aproximadamente 700 linhas tem diferença em material, que também foi conciliado de forma automática. E aqui são as pendências, que são 4%. Quando nós somos contratados, a nossa meta era chegar a 3% do valor do saldo contábil. Então, estamos bem próximos. O que nos resta agora é diminuir essas pendências o máximo possível, porque é difícil sanar 100% das diferenças entre o contábil e o fiscal. Então, para facilitar essa busca, essa procura, a gente poderia ou filtrar por aqui o que é pendência, status pendência, ou a gente poderia dentro do resumo dar um duplo clique nesse valor, que ele abriria todos os casos que estão pendentes. Bom, essa aqui é a nossa planilha, a planilha de conciliação contábil fiscal aí dos impostos.